Então galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez para estar falando sobre a plataforma LGA X99, plataforma de servidores aí. Lógico que eu vou falar um pouco da X79 também, que é outra plataforma bem interessante que está sendo vendida aí no AliExpress. Em comparação a plataformas normais como a 1151 e a LGA 1155 e 1156, que não é muito contável hoje em dia, a gente tem ali uma boa competidora com ótimos benefícios e com ótimos recursos, com o slot M2 aqui, M2 de verdade, não é M2 SATA, com suporte até 64 GB de memória RAM DDR4 e com os núcleos ali bem interessantes, 6/12, 8/16, 16/32, por aí vai. Seu clock não é muito interessante. Seu consumo é por volta ali de 80, 85, 75. Varia muito de processador para processador. Mas no nosso caso aqui eu acredito que seja uns 90, 85, acho. Não estou lembrando muito bem qual que é. Mas o clock padrão do processador, padrão, né? É rodar até 2.4. A gente tem ali também um Turbo Boost, que vai até 3.2 em um dos núcleos. Já o Unlock Turbo Boost que a gente faz, joga todos eles para os 3.0. Mas o padrão dele é trabalhar 1 a 3.2 e o resto a 2.40. Por isso que o processador não é tão potente assim, poderia ser mais potente. Então é por isso que existe o pessoal que pega uma placa-mãe parruda, pega um processador desse, dá um Unlock Turbo Boost e joga, né? Por quê? Porque você tendo essa placa-mãe boa, com um processador desse, com muita memória RAM, com uma placa de vídeo boa e com um water cooler, dá para você dar um unlock, pegar esse processador barato, essa placa-mãe barata e a memória, dar um unlock Turbo Boost, chegar aos 3.2, aos 3.6 ali, que alguns processadores têm suporte, e segurar ali. Porque todos eles vão rodar forçadamente aos 3.2. E ali, o que vai acontecer de mais interessante é que você vai ter um ganho de potência muito grande. Lógico que ele vai ter um consumo maior pelo fato de você estar exigindo mais do processador. A diferença desses processadores em exato é que para você, usuário comum, você vai sentir que ele é um pouco mais quente que os processadores mais básicos. Como, por exemplo, um i5 da vida, um i3 de terceira geração, você vai sentir diferença, você vai sentir que ele é mais quente, pelo fato de serem processadores de servidor, serem processadores que foram feitos para ser resfriado com um cooler de todo tamanho que produz um barulho imenso. Mas lógico que botar aquele cooler aqui em cima não adianta em nada, porque a corrente de vento que passa por ali é uma coisa muito doida, então não dá para mim explicar aqui. Mas seguindo, a gente tem um processador que exige muito mais da placa-mãe que ele está inserido. Ele também vai ter um chipset ali de placas de quarta geração. A interface dele ali vai ser mais ou menos uma arquitetura de quarta a sexta geração. Eu acredito a sexta geração seria os V4 e a de quarta geração seria o V3. Já o V1 e V2, eles já entrariam ali na terceira e segunda geração da Intel, uma arquitetura mais parecida com aquilo ali, por causa dos seus nanômetros, né? Seguindo os seus nanômetros, a gente dá para comparar ali com cada tecnologia que a Intel foi lançando com o tempo. Porque, vocês sabem, né? A Intel vai lançando tais processadores, aí depois ela lança junto, em conjunto, né? Seus Xeons, que são o triplo mais fortes que o processador normal que eles vendem. Por quê? O Xeon ele é um processador mais bruto para estar fazendo um monte de tarefas ao mesmo tempo. Ou seja, você pega um processador bruto desse, chapar numa placa-mãe normal, colocar num PC para rodar jogo, vai dar bom? É claro, né? Lógico que você vai ter algum problema de incompatibilidade com alguma coisa, pode ter alguns probleminhas a mais que você não teria uma placa-mãe comum. Mas eu te digo, eu já usei por muito tempo essa placa-mãe aqui, esse X99, não deu problema nenhum. A única coisa que eu quis trocar, eu não sei o porquê, eu achava que o problema que estava no meu computador, no meu HD, era dele. E aí eu troquei para 1151,
não mudou em nada. Ou seja, eu voltei para 11.5.1, saio dele, volto para 11.5.1, eu fico fazendo essa troca toda hora e eu não sei com qual dos dois que eu fico, porque a potência é extremamente boa do Xeon, mas a internet que eu consigo apanhar ali é uma velocidade muito mais alta no i5, e o i5 ele tem uma temperatura menor. Já o Xeon aqui, ele tem um processamento maior, ele tem mais núcleos, e a única coisa que me falta para mim conseguir usar esse Xeon direito é um cooler bom, só. Porque ele tem 8 GB de RAM, eu deveria colocar a mais, mas não dá. Eu tenho uma RX 560, não dá para colocar outra também. E eu tenho um cooler da GameMax. E uma fonte de 500 watts, genérica. Tá tudo para dar errado, né? Mas, lógico, eu vou colocar esse processador de volta lá daqui a uns tempos, depois que o i5 tiver com a capacidade térmica bem seca. E eu vou dizer para vocês, eu não acredito que eu não vá trocar de novo, porque o Xeon é um processador muito bom para você que não tem condições de apanhar um Ryzen ou um processador da Intel mais novo. Ou seja, é uma boa opção para quem quer montar o seu primeiro PC, por exemplo, mas não sabe como começar por causa dos preços absurdos que você tem que pagar aqui pelas peças dentro do Brasil, né? Então você pode estar fazendo essa importação ali, tá comprando do AliExpress essa placa-mãe aqui, X99 ou X79, dependendo do seu orçamento. Se você tiver um orçamento um pouco mais largo, né? Você pega a X99, que é uma placa-mãe mais sofisticada, digamos assim. Tem o DDR4, tem suporte ao NVMe real, né? Não o NVMe SATA. E ela também é uma placa-mãe muito boa. Algumas têm suporte à entrada Gigabit. Eu dei o azar de estar comprando uma placa que não tem suporte à entrada Gigabit. Esse é o único problema que está me fazendo pender um pouco para o i5 e depois para ele. Então, galera, basicamente é isso. Essa placa-mãe aqui não tem o que eu falar, é sensacional. A potência desse processador é muito boa, mesmo sendo mais básico, o 2620 V3 é um processador ótimo, tem ali uma potência incrível. Lógico que por ter essa potência toda, ele vai engasgar um pouquinho quando ele estiver muito quente, coisa que eu não consigo deixar ele frio, né? Então, uma das únicas desvantagens desses processadores aí é em relação ao resfriamento. Então, se você está pensando em pegar esse tipo de processador aqui de servidor, é bom você estar pensando ali nesse caso ali do resfriamento e da fonte também, porque fonte, é claro, você não deve economizar. É a única parte do seu computador que você não pode economizar, especialmente quando se trata de processador de servidor, porque é um processador que vai exigir muito mais da sua fonte e do seu sistema de resfriamento. Então você, meu caro amigo aí que vai estar comprando uma placa-mãe ou está começando a comprar o Xeon aí para estar montando seu PC chinês, lembre-se, você tem que pegar uma das melhores fontes do mercado ou uma fonte boa, né? Lógico que qualquer PC que você for montar, tente montar com uma das melhores fontes que tiver. Porque a fonte é o que vai segurar a energia. Ah, mas eu tenho filtro de linha. Pode passar para a fonte e queimar componente. Então a melhor coisa que a gente pode fazer é estar colocando uma fonte boa. Não precisa ser a mais cara. Só uma fonte boa que tenha uma segurança boa, né? Para você estar tendo uma confiabilidade maior no seu PC. E também o Xeon ali, você tem que tentar procurar ali uma placa-mãe boa, mediana, para você ter para onde correr, caso você queira fazer o upgrade. Se você for apanhar o PC só para ficar mesmo com aquele processador e você não vai fazer o upgrade, você pode apanhar uma placa-mãe sim, básica ali, ou senão você já compra o kit todo montado que tem, tanto de X99 quanto de X79. Mas lembrando, galera, olhem bastante também, olha ali a experiência do pessoal com o vendedor, né? Porque pode ter aquele vendedor gente boa. E é isso, essa foi a minha experiência com a plataforma X99 e X79. Lembrando que a X79 é praticamente a mesma coisa, o que muda aqui é a geração. E o seu preço, é claro, né? Não pode deixar de falar isso. Então, galera, espero que vocês tenham gostado aí. Você que está pensando em comprar aquele seu PC chinês, pode comprar sem medo. Lógico que com medo só da taxação que você pode levar ali dos correios, mas isso daí é o de menos, né?
Valeu, galera. Até a próxima. Lembrando, deixe o seu like, se inscreva no canal. Falou!